Livro de Esther, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Jesus é bom. Glória a Jesus. Quem tem Bíblia, pega a Bíblia. Quem não tem, olha aí, está na tela. E acompanha essa leitura bíblica. Diz assim o texto bíblico: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, e então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu? E os seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Diga assim: o tempo da honra chegou na minha vida. Diga mais forte: o tempo da honra chegou na minha vida. Antes de você se assentar, bate na palma da mão de alguém que está do teu lado e profetiza: o tempo da honra chegou na sua vida. No mínimo na vida de 3 pessoas. O tempo da honra chegou na sua vida. Se você crê, toma o seu assento, glorificando, adorando, exaltando, venerando, aclamando e magnificando ao Santo Deus de Israel. Há forte o mistério aqui, né? Eu não pude vir todos os dias devido às agendas, mas eu tenho acompanhado, tenho assistido no dia seguinte. Meus amados irmãos, o texto que nós estamos a meditar por alguns minutos nessa noite é de conhecimento de todos nós cristãos, salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós entendemos que após a derrota do Império Babilônico e a conquista dos medos e dos persas, a sede do governo dos exilados judeus é agora na Pérsia. A capital se chama Suzã. E o imperador, o rei que está predominando agora, tem por nome Assuero. Se você estudar as histórias dos grandes reis, você entenderá que todos os reis ele convive com alguns perigos diários, ou por que não dizer, os grandes líderes. Por exemplo, todo rei ele tem ao seu dispor eunucos, que antes mesmo que uma comida, uma refeição venha a ser servida ao rei, o eunuco tem a obrigação de experimentar primeiro, comê-la primeiro, para evitar que o rei seja envenenado. Antes que o rei tome a sua bebida, o seu eunuco tem a função de bebê-la primeiro, para evitar a mesma coisa, envenenamento do rei. O rei ele deve estar protegido. Ele tem homens de confiança, da mais alta confiança, que ficam à sua porta, guardando a vida, a integridade física do rei. Essa escolha deve ser muito bem feita, muito bem analisada, estudada. Quem é que o rei vai colocar em sua porta? O rei aqui é simplesmente alguém que não vai ser muito ministrado nesta noite, porque o foco da minha ministração não é o rei. O canhão de Deus agora, o foco está apontado para Mardoqueu. Quem é Mardoqueu, pastor? Um homem judeu íntegro, que nascera em meio ao Império Babilônico,
mas mesmo nascendo no Império Babilônico, ele carrega dentro de si valores que Deus deu ao seu povo de Israel. É fiel a Deus, preserva os mandamentos do Senhor. Mardoqueu, ele tem por costume ficar assentado nas escadarias do palácio, à porta do rei. E quando Mardoqueu está sentado à porta do rei, ele vai ouvir a conversa de dois guardas, dois soldados do rei, da porta do rei. O nome deles, um se chama Bigtã e o outro se chama Teres. Teres e Bigtã está planejando colocar as suas mãos sobre o rei, matar o rei, fazer mal ao rei Assuero. E a Bíblia vai nos dizer que aquilo que o coração está cheio, a boca fala. Portanto, eles não conseguem guardar por muito tempo esse segredo. Eles falam. E quando eles estão falando, o plano que está arquitetado de matar Assuero vai cair no ouvido de Mardoqueu. Mardoqueu vai procurar o oficial da guarda, o grande general, e vai levar a notícia, vai denunciar Teres e também Bigtã. Quando eles são denunciados, eles são presos. Após uma minuciosa investigação, os dois são mortos. Pegam essa história e vão registrar no livro das memórias o feito de Mardoqueu. Entre os guardas, todos sabem o que é que Mardoqueu ele fez. Entre os príncipes, entre os jovens do reino, todos sabem o grande feito de Mardoqueu, mas o rei, ele não fica sabendo. O rei não sabe o que é que está acontecendo. Mardoqueu, no dia seguinte, ele continua na mesma posição, ele continua no mesmo lugar, aonde pastor Petrônio, assentado à porta do rei, da escadaria do palácio real. E quem sabe, os jovens estão adentrando no dia seguinte, no turno do trabalho, estão passando por Mardoqueu e diz: não é aquele que denunciou os guardas que iriam fazer mal ao rei? Sim, é ele mesmo. O nome dele não é Mardoqueu? Sim, é este mesmo Mardoqueu. Por que aquele continua então na mesma posição? Então não valeu a pena o bem que ele fez ao rei, não valeu a pena ele ter denunciado o plano de Teres e Bigtã ao rei. Ele continua no mesmo, ele não foi recompensado por nada. Quem sabe você também está pensando, você que já estendeu a mão a muita gente, você que já ajudou a muita gente se levantar, você que já fez tão bem, você que já abençoou, você que já ajudou, você que já se esforçou, quem sabe não foi recompensado ainda. Eu tenho uma palavra de Deus no teu coração, nesta noite sábado, não foi recompensado ainda, mas tudo está registrado. Ainda não foi recompensado, mas já está registrado. Eu vou profetizar até você da glória. Você ainda não foi recompensado, mas já está registrado. Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 16, a Bíblia diz que existe um memorial, e esse memorial está diante de Deus. Tudo que você fez, tudo que você está fazendo, a quem você ajudou, a quem você estendeu as mãos, vai ter uma recompensa. O teu trabalho não é vão no Senhor. Não estão lembrando de você agora, mas vai chegar o tempo, vai chegar a hora. Não aconteceu ainda, por quê? Porque o que Deus está preparando para você é coisas maiores, é coisas maiores, é coisas maiores. Coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado, diga para ele: você pode não ser recompensado, mas já está registrado. E queira Satanás ou não, Deus vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Passado um período de tempo, a história vai dizer que o rei faz algumas mudanças no seu governo. Ele muda alguns assessores diretos,
ele promove algumas pessoas, e entre essas promoções, Amã vai se tornar primeiro-ministro da Pérsia, hoje o Irã. Amã é promovido. Amã tem um grande problema. Qual, pastor? É vaidoso demais. Aonde Amã ele passa, todos deveriam se inclinar, se prostrar diante dele. É nomeado em um dia. No outro dia, Amã está entrando ao palácio do rei. Na escadaria, quem é que está? Mardoqueu. Do jeito que Mardoqueu ele estava, ele fica. Ele continuou. Mardoqueu carregava consigo princípios. Não iria se render, se prostrar diante de homens. Mardoqueu só se inclinava, só se rendia, só se prostrava diante de Deus. Era igual Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pode aquecer a fornalha quantas vezes quiser, mas não se rende, não se prostra, não se inclina. Estão firmes no propósito. Venha o que vier, haja o que houver, mas é só diante dele. No segundo dia, Amã vai entrar ao palácio. É a mesma cena, é a mesma situação, nada mudou. Todos o reino se rendem, se prostram. E Mardoqueu continua do mesmo jeito, na mesma posição. Aquilo vai enchendo Amã de uma ira, de uma raiva, de um ódio contra Mardoqueu tão grande, que essa ira se estende a todos os judeus que habitam ali naquela cidade. Amã não consegue dormir. Amã não tem mais paz, não tem tranquilidade. Ele chega de um dia em sua casa e a esposa pergunta: bem, como é que você está? Ela diz: eu tenho muito ouro, financeiramente eu estou muito bem, eu sou o braço direito do rei, tenho poder, eu tenho autoridade, mas tem uma coisa que não me deixa em paz. Enquanto eu não resolver essa questão, eu não vou descansar. O que é bem? Tem um homem que fica sentado lá na porta do palácio. Quando eu passo por ele, ele não se inclina, ele não se prostra para me reverenciar. Do jeito que ele está, ele continua. Ele não faz questão nenhuma da minha pessoa. A esposa vai dar conselhos a Amã, dizendo: então faz o seguinte, bem, prepara uma forca, vai na presença do rei quando o dia clarear amanhã, e diga ao rei para enforcar Mardoqueu nessa forca. Você vai resolver o teu problema. Amã pega esse plano que a esposa dá a ele. Ele nem consegue dormir. Ele não espera o dia seguinte raiar. Na mesma noite, em um horário fora do expediente, ele vai se dirigir ao palácio. Na mente de Amã, ele já tem calculado o que é que ele vai falar para o rei. Na mente maligna do Amã, ele já sabe as palavras certas para convencer o rei, a fim de dar a ele uma carta, uma autorização para matar Mardoqueu enforcado naquela forca. Mas enquanto Amã está partindo para o palácio do rei, a fim de passar ao rei o seu plano, naquela noite Deus chegou primeiro. Deus chegou primeiro que Amã. Deus chegou primeiro do que o plano maligno de Amã para acabar com a vida de Mardoqueu. E quando Deus chega no palácio, Deus tira o sono do rei.
O rei anda de um lado para o outro, não consegue dormir. O rei rola na cama de um lado para o outro, o sono não vem. E como o rei não consegue dormir, para onde o rei vai, pastor Petrônio? O rei vai para a sala do trono. E aonde o rei está, o rei se assenta no seu trono real. E quando o rei está sentado no trono, os seus servos, os jovens, perguntam: rei, o senhor quer que eu vá chamar os músicos para o senhor se alegrar? Ele diz: nessa noite eu não quero nenhum músico aqui. Quer que eu vá chamar as dançarinas para se apresentar a ti, rei? Eu não quero nenhuma dançarina dançando na minha presença. O que é que o senhor quer então, rei? Eu quero ler. Quem sabe os seus servos perguntam: rei, o senhor quer saber alguma notícia do que é que está acontecendo? Quer o jornal daqui de Suzã? O rei diz: eu não quero o jornal de Suzã. O senhor quer o jornal informativo de todo o reinado da Pérsia? O rei diz: não é informativo também que eu quero. O que é que o senhor quer ler, rei? O rei está dizendo: eu quero ler as histórias que eu ainda não conheço. Traga-me depressa o livro das memórias, a crônica, porque eu quero saber o que é que está acontecendo no meu reino. Foram depressa buscar o livro das memórias, as crônicas ao rei. Quando chegaram com o livro e deram a ele, o seu servo começa a leitura. Teres e Bigtã estavam tramando um plano contra o rei. De repente o rei olha para os seus servos e diz: eu me lembro deles. Eu me lembro de Teres. Eu me lembro de Bigtã. Eram os soldados que ficavam à minha porta. É isso mesmo, rei. Eles sumiram. Eu não sei o que aconteceu. Ninguém me disse. O que é que eles fizeram? Ó rei, Teres e Bigtã estavam traçando um plano para acabar com a tua vida, para fazer maldade contigo, rei. O rei pergunta: e o que é que aconteceu com Teres e Bigtã? Foram mortos, rei. Livraram a tua vida. Como é que descobriram esse negócio? Foi um judeu, Mardoqueu. Ele denunciou Teres. Ele denunciou Bigtã. Quem é esse Mardoqueu? É um judeu. Onde é que ele está? No mesmo lugar, rei. Ele continua sentado à porta. Ele continua sentado nos degraus do palácio. O rei olha para um lado, olha para o outro e diz: que recompensa ele recebeu por isso? Os jovens estão dizendo: rei, até hoje eles não receberam nada. Até hoje ninguém fez nada por ele. Nenhuma vestes novas? Não, continua com a mesma roupa. Nenhuma posição elevada no reino? Não, continua na escadaria. Ninguém fez nada por ele? Ninguém. O rei diz: eu preciso de um conselheiro. Eu preciso de um conselheiro. Vai ao pátio ver se tem algum conselheiro, alguma gente importante aí pelo pátio, para que possa vir me dar conselho. Os jovens pensam: essa hora da noite ninguém vai estar no pátio, mas ordem dada pelo rei precisa ser cumprida. Vamos para o pátio. Quando esses jovens vão ao pátio, a Bíblia vai dizer que lá no pátio, bem pomposo, está vindo Amã. Amã está vindo na certeza que o plano dele vai dar certo. E quando Amã aponta, os jovens voltam para a recâmara do rei e está dizendo: ó rei, quem está chegando aí no pátio é Amã. O rei diz: manda Amã entrar. E quando eles vão dar a notícia para Amã, Naamã se engrandece. Naamã está dizendo: está vendo? Eu sou muito grande, eu sou muito importante. Não precisa nem marcar horário que o rei me recebe, até fora do expediente. A essa hora da noite o rei está parando tudo só para me receber. E quando Amã está entrando na recâmara do rei, pensando que o plano dele vai dar certo, o rei pergunta: ô Amã, me responda uma coisa, me aconselhe aqui, Amã. O que, rei? Estou disposto a falar tudo o que o senhor quiser. Ora, Amã, o que nós poderíamos fazer a um homem que tenha feito bem a mim? Eu quero honrar, mas é de uma maneira linda, de uma maneira grandiosa. O que é que eu posso fazer, Amã? Amã está pensando dentro de si: quem é que o rei possa honrar mais do que a mim? Quem é que tem
feito bem ao rei, mais do que eu. É com certeza essa pessoa que o rei está dizendo, é eu mesmo. O Amã está dizendo, rei, se o senhor quer honrar uma pessoa, faça bem feito, rei. Não faz pouca coisa não, faça as coisas grandes. O que é que eu faço então, Amã? Faz o seguinte, rei, pega as vestimentas reais que o Senhor costuma usar e põe nele. Que mais, Amã, que eu faço? Pega o cavalo que o senhor costuma montar e põe ele montado nesse cavalo. Que mais, Amã? Pega a coroa real que o rei costuma usar e ponha na cabeça dele. Só isso não, rei. Pega um dos príncipes importantes do seu reino e manda pegar na rédea do cavalo, com ele montado em cima, e manda sair gritando pelas ruas da cidade, dizendo: assim se fará ao homem que Deus quer honrar através do rei. Assim se fará ao homem que o rei, ele quer honrar. Aí Amã fica parado, pensando: agora que o rei vai mandar fazer tudo isso comigo. E o rei está dizendo: Amã, não deixa cair nenhum pio, nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhuma palavra do que você disseste. Vai e faça tudo isso para o judeu Mardoqueu. Não é para você não, Amã. Faça tudo isso para o judeu Mardoqueu, porque o tempo da honra está chegando sobre a vida dele. De noite Deus dá o plano, o cronograma. De dia ele vai ser executado. Nesta noite Deus já está trabalhando no teu propósito. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã bem cedo. Deus já está liberando a tua vitória nesta noite. Mas quando o dia raiar, você vai cantar o hino da vitória. É profético esta palavra para a tua vida. Tem pessoa que é tão orgulhosa que ela recebe uma ordem, aí a ordem que ela recebe, ela quer dar ordem em outros. Vai lá, servo, diz isso aí para o Mardoqueu. O rei diz: não é nenhum servo, quem vai dar notícia é você, Amã. Vai lá, Amã. Amã tem que sair do palácio. Ele encontra Mardoqueu na mesma posição. O tempo passou, mas ele continuava o mesmo. Ele diz assim: ó Mardoqueu. Mardoqueu não dava moral com Amã. Daqui a pouco o Amã tem que ir se abaixando um pouquinho assim, ó. É ele que se inclina e diz: ô seu Mardoqueu, que Amã? Vai ter um desfile aí amanhã na cidade. Quem é que vai desfilar? A guarda real? Não. Algum príncipe importante? Não. Quem é que vai desfilar? A rainha? Não. O rei? Não. Quem? Você. Quem vai desfilar? Você, Mardoqueu. Peraí, mas eu nem roupa tenho para desfilar. Você ainda vai desfilar com a roupa do rei. Mas eu não tenho nenhum jumentinho para montar. Vai desfilar montado no cavalo do rei. Vai desfilar com uma coroa sobre a sua cabeça. Quando Deus faz, é bem feito. Talvez você não está entendendo, mas Deus já está preparando tudo para mudar a tua sorte. Os humilhados serão exaltados. Eu venho com uma palavra para o teu coração. Se eu fosse você, eu levantava as suas mãos. Deus vai humilhar aquele que tentou te humilhar. Pastor, o senhor está pregando teologia da vingança? Não, eu estou pregando o princípio de justiça de Deus. Quem quis te humilhar vai ser humilhado primeiro. Quem quis vir a ver a tua derrota vai ser derrotado primeiro. Princípio Deus, ele não quebra. O dia clareia,
a notícia se espalha por Suzã: vai ter desfile, vai ter desfile, vai ter desfile. Todos estão dizendo: vai ter desfile, vai ter desfile, vai ter desfile. Daqui a pouco todas as ruas de Suzã estão cheias, estão lotadas. Todos querem ver quem é que vai desfilar, quem é que vai ser promovido, quem é que vai ser honrado. E daqui a pouco Deus está trabalhando. Quando o arauto ele sai após os portões do palácio se abrir, ele vai tocar a trombeta anunciando o início do desfile. Os olhos de todos estão atentos para os portões daquele palácio, e quando ele se abre, quem está saindo não é um servo, não é um eunuco puxando o cavalo. Quem está saindo ali com roupa de servo é o Amã. E todos estão dizendo: quem está puxando o cavalo é Amã. Não estou entendendo mais nada. É Amã que está puxando o cavalo. Daqui a pouco vai passando a cabeça do cavalo, e todos estão na expectativa: quem é que vai ser montado aí? Será que está vindo o rei? Será que está vindo a rainha? Será que está vindo algum príncipe? E de repente, quando vai passando, quem está montado em cima do cavalo é o judeu Mardoqueu. E agora, quando eles vão passando no meio da cidade, ninguém se curva, ninguém se rende mais diante do Amã. Todos estão olhando, porque o foco agora está em cima do cavalo. A honra agora está sobre o judeu Mardoqueu. E de repente ele abre a boca e começa a pregoar, dizendo: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Eles querem entender o que é que Amã está dizendo. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Aqui sim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Ei, levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Aquela noite o decreto era de morte, ele virou decreto de vida. O decreto do homem foi anulado, e o que prevaleceu foi o decreto de Deus. Foi o decreto de Deus, foi o decreto de Deus. Levanta a tua mão, porque a profecia. Levanta a tua mão, porque a profecia. Levanta a tua mão, porque a profecia era para ser o fim de Mardoqueu, mas foi só o começo da honra e da exaltação de Deus sobre a vida dele. Aquela noite era para Mardoqueu acabar numa forca, mas ele estava sendo honrado. Vestes reais. Aquela noite era para Mardoqueu estar seminu, simplesmente cumprindo a sua vergonha, porque quem ia para a forca ia despido, mas ele não estava despido, ele estava com vestes reais. Não foi noite de vergonha, foi noite de dupla honra. Foi noite de dupla honra. Foi noite de dupla honra. Levanta as suas duas mãos. Levanta as suas duas mãos. Repara a calácia. Uma mão é pouca. Levante as suas duas mãos, olhos fechados e a tua boca aberta, glorificando e adorando. Eu estou profetizando: essa noite não é noite de vergonha, é noite da dupla honra de Deus sobre a tua vida. O decreto do homem foi substituído pelo decreto de Deus. Eu estou profetizando: isso é para quem crê. O tempo de Deus chegou na tua vida. O tempo de Deus chegou na tua casa. O tempo de Deus chegou na tua família. O tempo de Deus chegou na tua saúde. O tempo da dupla é de Deus. Chegou, 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 chegou. Nada nem ninguém vai contrariar o plano de Deus para a tua vida. O que vai prevalecer não é o que estão dizendo ao teu respeito. O que vai prevalecer na tua vida é a palavra do Senhor. O que Ele já decretou sobre a tua história. Tem quem sabe você entrou aqui tão preocupado dizendo: estou perdendo meu carro. Não vai perder. Quem sabe está preocupado dizendo: não estou conseguindo pagar as parcelas, vou perder a minha casa. Você não vai perder.
Quem sabe está preocupado dizendo: vou perder o meu emprego. Não vai perder. Se prepare, porque é tempo de ser promovido. É tempo de Deus fazer coisas maiores sobre a tua vida. Se você crê, diga uma palavra de adoração para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque a tua vitória vai ser completa. Vai ser completa. Deus não faz nada pela metade. Quando Ele faz, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E tudo que Ele termina é com perfeição. Se você voltar um pouco na história, você vai entender que Mardoqueu era um desconhecido. Quem era Mardoqueu? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas olha o plano de Deus. Para honrar Mardoqueu, Deus pega a sua prima, que é criada como a sua filha. Não é por causa dela, é por causa dele. Deus coloca dentro do palácio, ao lado do rei, para se tornar rainha, Hadassah, Esther, para através da vida dela interceder por Mardoqueu e pelos judeus, e ser honrado por Deus. Olha o plano de Deus. Deus usa alguém da casa, Deus usa alguém da família para honrar o judeu Mardoqueu. Eu estou com uma palavra profética ardendo no meu coração. Levanta a tua mão direita para receber, para concordar com esta palavra profética. Eu estou profetizando que Deus vai honrar a tua família. Eu estou profetizando que Deus vai honrar os teus filhos. Deus vai honrar o teu filho. Deus vai honrar a tua filha. Vai ser pessoas grandes nesta nação e no mundo. Eu estou profetizando. Quem sabe o mundo está dizendo, por causa do bairro que você vive, uma hora está dizendo: seu filho vai ser aviãozinho do tráfico. Aviãozinho do tráfico é Satanás que carregue. Eu estou profetizando que o teu filho vai ser bênção, vai ser lavado, remido no sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo, e vai ser cabeça nessa nação. Estão dizendo que a tua filha não vai dar para coisa boa. Eu estou profetizando que vai ser cabeça, vai ser cheia do Espírito Santo, vai ser bênção, vai ocupar posições elevadas nessa nação. Eu estou profetizando: a tua família vai ser uma bênção. Deus já está trabalhando, Deus já está preparando tudo. Deus vai honrar você, Deus vai honrar alguém da tua família, e todos vão ser beneficiados, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem acredita, diga glória a Deus e diga aleluia. Eu estou profetizando: o tempo da honra de Deus chegou na tua vida, chegou na tua história. Ei, não é tempo de vergonha, é tempo de dupla honra. Só aqueles que vão ser honrados por Deus, aonde tem o Mardoqueu de Deus aqui nesta noite, que vai ser honrado duplamente. Meu Deus me deu um sinal que o Senhor vai honrar este homem, que o Senhor vai honrar essa mulher. Aonde tem uma pessoa que vai ser honrado duplamente nesse ano de 2020, enche ele com teu Espírito Santo agora, meu Deus. Enche ela com teu Espírito Santo agora. Quem vai ser honrado por Deus vai recebendo esse manto de autoridade, vai recebendo essa graça que vem do alto, vai recebendo este poder. Seja cheio do Espírito Santo, receba o que vem do alto sobre a tua vida agora. Não é tempo de vergonha, é tempo de dupla honra. Alguém vai anunciar o teu nome, seja no colégio, na faculdade, na empresa ou no santo ministério. O teu nome vai ser anunciado, porque o tempo da honra chegou na tua vida. Chegou o tempo, chegou a hora, chegou o momento de Deus mudar a tua história. Só quem vai, só quem vai, só quem vai, só quem vai. Dá um pulo dessa cadeira, se levante adorando a Ele. Segure na mão de alguém que está do teu lado aí, segura. Fecha os corredores, fecha os corredores, fecha.
Pastor, 2017 foi luta, 2018 foi prova, 2019 nem se fala. O tempo da dupla honra chegou na tua vida. Por que é que não aconteceu nos anos anteriores? Porque o que Deus está preparando é maior. O que Deus está preparando é maior. O tempo de cantar chegou, diz o Senhor dos Exércitos. No lugar da vergonha haverá dupla honra. No lugar da tristeza haverá alegria. No lugar do choro vai ter riso. O melhor de Deus está chegando sobre a mim, sobre a tua vida. Levanta a mão desse campeão, levanta a mão dessa vencedora. Levanta, levanta, levanta. Fecha os teus olhos aí, fecha os teus olhos aí. De olhos abertos você só vê quem está na sua frente. De olhos fechados você pode ver o céu pelo lado de dentro. Mantenha a posição. O tempo passou, Mardoqueu continuava na mesma posição. Não saia da posição que Deus te colocou. Mardoqueu, para ser honrado, para a vida dele mudar, ele não correu atrás de ninguém. Ele não precisou ficar bajulando a vida de ninguém. Porque quem Deus quer honrar, Deus honra. No mundo aí fora diz assim: olha, para dar tudo certo no ano, nós temos que entrar o ano com o pé direito. Mas quem está marcado para Deus honrar, tu pode começar o ano de pé esquerdo, tu pode começar o ano de cabeça para baixo. Mas quando Deus quer honrar, Satanás que sai da frente, porque a honra chega. Pastor, tem pessoas mais importantes do que eu. Tem pessoas mais privilegiadas do que eu. Tem pessoas melhores do que eu. Tem pessoas que sabem mais do que eu, se apresentam melhor do que eu. Mas se Deus resolveu te marcar, apontou o canhão para você, é você que Deus vai honrar. É você. Quem é o homem, quem é a mulher que está agradando o rei nesta noite? Quem é o homem, quem é a mulher que tem agradado ao rei nessa noite? O rei vai chamar pelo teu nome, o rei dos reis. Sustenta a mão dele, sustenta a mão dela o mais alto que você pode, sustenta. Não foi recompensado, mas está registrado. Tudo está registrado ali naqueles pedidos, aqueles propósitos. Deus já sabe. Oxalá que seja nesta noite que Deus chama os anjos e diz: deixa eu ler esse pedido aí, deixa eu ler essa história aí. Vai sair do aluguel, vai entrar na casa própria. Vai parar de andar de carona, vai andar no carro próprio. Não vai ser empregado, vai ser patrão. Não vai ser uma pequena gráfica, vai ser grande. Vai trabalhar para o Brasil. Ora por esse irmão, ora por essa irmã que você segura nas mãos agora. Ora por ele, ora por ela, no nome de Jesus. Ora por ele, ora por ela, porque é alguém que Deus vai honrar muito na terra. Olhos fechados e a tua boca aberta, vai orando: bendito Deus, eterno e santo de Israel, Deus que não perde peleja, não perde batalha. Acreditamos piamente que esse ano é o ano da dupla honra, porque é o Senhor que está indo na nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos e quebrando as portas de bronze e ferrolhos de ferro. Meu Deus, libera o que está retido. Traz à existência, meu Deus, aquilo que não existe. Eu quero ser profeta sobre essa igreja nessa noite, para dizer que o tempo da vergonha acaba nessa noite. O tempo da humilhação acaba nessa noite. O tempo da vergonha se finda nessa noite. O que o Senhor tem para este povo é coisas grandes, é coisas tremendas. Meu Deus, começa a exaltar o teu filho e a tua filha. Honra o teu filho dentro dessa
dessa companhia, desta empresa. Honra os teus servos dentro da faculdade, da universidade, do colégio também. Honra os teus filhos ministerialmente. Honra, meu Deus, as famílias. Vai honrando, meu Deus, de uma maneira extraordinária. Tu conheces, ó Deus, o que cada um tem feito, o que cada um tem plantado, o que cada um tem, meu Deus, semeado. A tua palavra diz que há um memorial, tudo está registrado. Nós queremos trazer a memória nesta noite de sábado aquilo que nos dá esperança. Meu Deus, levanta-te do trono agora, assina o decreto de vida, assina o decreto de vitória, assina o decreto de conquista, assina o decreto de prosperidade, assina o decreto de saúde, assina o decreto de exaltação para o teu filho e para a tua filha. Só quem acredita, manda a glória do tamanho da tua vitória, manda a glória do tamanho da tua vitória, manda a glória do tamanho da tua vitória. Vai, vai, vai. Dá um abraço forte nessa pessoa que está do teu lado. Diga: o tempo da dupla honra chegou. 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 Aplauda Jesus.